Os indicadores fundamentalistas são essenciais para fazer uma boa análise de uma empresa e, na maioria das vezes, conseguimos determinar se uma empresa é boa ou não através deles. Nesse vídeo eu vou falar de alguns dos indicadores mais importantes para fazer uma boa análise de uma empresa. Inclusive, são indicadores que eu utilizo ao analisar e decidir por comprar ou não uma ação. Mas antes de falar desses indicadores, eu preciso da tua ajuda. Deixa o teu curtir nesse vídeo, isso mostra para o YouTube que o vídeo é bom e o YouTube mostra para mais pessoas. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora, eu garanto que não vai se arrepender. Eu sou Júnior Rafael e esse é o canal Lucrando com a Bolsa. Para ficar mais fácil para vocês entenderem esses indicadores, eu vou dividir os indicadores em 5 partes. Primeiro os indicadores de rentabilidade, depois os indicadores de eficiência, então os indicadores de crescimento, aí vem os indicadores de endividamento e por último os indicadores de valuation. Primeiramente, indicadores de rentabilidade. Acredito que todos saibam, mas se por acaso alguém ainda não sabe, uma empresa é criada com um objetivo principal: trazer retornos para o dono ou os sócios do negócio, seja lá quem ou quantos forem. E para uma empresa dar esse retorno, ela precisa ser rentável. Do contrário, ela não cumpre com o objetivo principal dela. Alguns empresários até tentam dizer que o objetivo da empresa não é o lucro, e sim oferecer um produto ou serviço revolucionário, entre outras desculpas, mas o nome disso é ONG. Os empresários trabalham sim buscando lucro, pelo menos a valorização patrimonial ou aumentar o valuation da empresa para que no futuro eles possam vender ela por um valor maior. Só que no caso de empresas listadas na Bolsa de Valores, o objetivo não é vender a empresa, e sim trazer o melhor retorno possível, até porque tentar vender a empresa iria afugentar os investidores. Para identificar a rentabilidade da empresa, eu avalio 2 indicadores. O primeiro é o ROI. Esse indicador mede o retorno em relação ao patrimônio líquido da empresa. Digamos que uma empresa tem um ROI de 10%. Isso quer dizer que a cada R$100 de patrimônio líquido, ela consegue ter um lucro líquido de R$10. Eu considero como boa uma empresa que tem 10% ou mais de ROI, mas eu sempre considero o ROI de empresas do mesmo setor, porque alguns setores não conseguem uma rentabilidade tão alta, enquanto outros conseguem uma rentabilidade bem superior a 10%. O outro indicador de rentabilidade que eu avalio é o ROIC. Esse indicador mede o retorno da companhia em relação ao capital investido. A diferença é que esse indicador leva em consideração as dívidas da empresa, que na teoria são usadas para o crescimento da empresa. Um ROIC de 10% significa o retorno de R$10 a cada R$100 de capital investido. E empresas com ROIC próximo ao ROI são empresas de baixo endividamento. O segundo indicador que eu avalio é o de eficiência. Esse indicador é muito importante para entender o quanto de retorno a empresa gera em relação à sua receita líquida. Os indicadores de eficiência são percentuais e um dos que eu mais avalio é a margem líquida. Se a empresa tem, por exemplo, uma margem líquida de 20%, isso significa que a cada R$100 de receita líquida, a empresa consegue ter R$20 de lucro líquido. Esse é um excelente indicador para comparar empresas de um mesmo setor antes de escolher em qual investir. Em terceiro lugar estão os indicadores de crescimento. Para identificar o crescimento da empresa, eu avalio um indicador chamado CAGR ou CAGR. Não sei qual é a pronúncia certa, mas o que é esse CAGR? A sigla representa o crescimento anual composto da companhia. No site Status Invest é possível ver o CAGR de lucros dos últimos 5 anos e o CAGR de receita dos últimos 5 anos. Isso é muito importante para entender se a companhia vem de um período de crescimento, se os lucros e receitas estão decrescendo ou se estão oscilando entre retornos positivos e negativos. O quarto indicador é o de endividamento, talvez o indicador mais menosprezado e mais importante de uma empresa. Além disso, em muitos casos é mal interpretado por uma crença de que dívidas são ruins, mas existem 2 tipos de dívidas: as dívidas boas
boas e as dívidas ruins. As dívidas boas são as dívidas usadas para o crescimento da companhia, seja através da ampliação, construção, compra de novos ativos ou na compra de concorrentes. E mesmo que a empresa tenha um grande endividamento, se essas dívidas estiverem com o vencimento bem distribuído no longo prazo, isso é um fator positivo. Já as dívidas ruins são todas as dívidas adquiridas sem objetivo de crescimento, ou dívidas muito altas, com juros altos ou com vencimentos de curto prazo. Essas informações só serão claras fazendo uma análise detalhada do balanço divulgado pela empresa. Mas em relação aos indicadores, eu quero destacar dois. Um é a dívida líquida sobre o PL. Esse indicador mede a dívida líquida da empresa em relação ao patrimônio líquido. Na teoria, esse indicador não deve ser maior que 1, porque isso representaria que a empresa não tem capacidade financeira de honrar seus compromissos. O segundo indicador é a dívida líquida sobre o EBITDA. Esse indicador mede a dívida líquida da empresa em relação à geração de caixa operacional da empresa. A maioria dos especialistas fala que esse indicador não deve ser maior que 2,5 vezes a 3 vezes, porque isso indica um endividamento muito alto da empresa. E o quinto indicador é o de valuation, o indicador mais popular e conhecido dos investidores. O objetivo dos indicadores de valuation é tentar estimar o valor justo da ação. Porém, esses indicadores não têm a mesma eficiência de um valuation com fluxo de caixa descontado. Mesmo assim, esses indicadores podem trazer uma boa base e, em alguns casos, estimar o valor justo. Quero destacar para vocês 3 indicadores. O primeiro é o Dividend Yield. Com eles, podemos estimar o valor de proventos distribuídos nos últimos 12 meses em relação ao preço atual da ação. Se uma ação custa R$10 e a empresa distribuiu nos últimos 12 meses R$1 de proventos, isso significa que o Dividend Yield da empresa é de 10%. Outro indicador bastante conhecido é o PL. Esse indicador mostra quantos anos são necessários para o investimento se pagar com o lucro distribuído pela empresa, levando em consideração que o preço da ação e o lucro vão se manter constante. Uma pegadinha que acaba enganando muitos investidores que consideram um PL baixo como fundamental é o fato de o PL ser calculado através do lucro. Antes do surgimento da internet era mais difícil uma empresa dobrar seu lucro em pouco tempo, mas isso mudou. A internet trouxe escala para os negócios. E aí que entra a pegadinha. Empresas de tecnologia e empresas com serviço e produtos vendidos pela internet conseguem crescer de forma acelerada seus negócios. As expectativas em relação ao crescimento acelerado de algumas empresas acaba inflando as cotações das empresas, e isso acaba refletindo em um PL elevado. Porém, é preciso olhar essas empresas de uma outra forma. Imagina uma empresa com um grande potencial de crescimento e que esteja com um lucro baixo. O mercado precifica essa empresa com um PL de 100, por exemplo. Então, no próximo ano, as expectativas se confirmam e o lucro dobra. Isso acaba diminuindo o PL. Só que aí, novamente, o mercado cria expectativa e precifica para cima o preço da ação. Nesses casos, a ação sempre vai ser considerada cara. Mesmo ano após ano, a ação não para de subir, a empresa não para de crescer e alguns pessimistas seguem afirmando que uma hora ela vai cair. Se a empresa manter seus resultados bons e continuar superando expectativas, as únicas quedas que acontecem são através das correções naturais do mercado ou alguma crise muito grave. O último indicador de valuation é o P sobre VPA. Esse indicador serve para avaliar se o preço da cotação atual está de acordo com o valor patrimonial por ação da empresa. O valor patrimonial por ação nada mais é do que o patrimônio líquido da companhia dividido pelo número de ações emitidas. E depois de calculado o valor patrimonial por ação, basta pegar a cotação atual da ação e dividir pelo VPA. Na teoria, um resultado igual a 1 indica uma empresa sendo negociada pelo valor do seu patrimônio líquido. Se o resultado for menor que 1, a ação está descontada. E se for maior que 1, significa que ela está cara. Mas na prática, assim como o PL, esse indicador pode esconder uma pegadinha. Empresas de tecnologia, por exemplo, costumam ter um patrimônio líquido menor. E ao utilizar o indicador P sobre
sobre VPA, dificilmente uma dessas companhias terá um resultado bom. Como eu já alertei em alguns indicadores, cada um deles possui suas vantagens, mas apresentam também desvantagens, e essas desvantagens podem custar caro para quem segue cegamente esses indicadores. Para entender e analisar da melhor forma uma companhia, é preciso entender o modelo de negócio, o setor que a empresa está inserida, comparar apenas empresas do mesmo setor e avaliar todos os dados e indicadores possíveis para aumentar as chances de sucesso nos investimentos. Inclusive, os indicadores que eu citei nesse vídeo são apenas alguns dos indicadores importantes que eu avalio em uma empresa. Mas se vocês querem que eu faça um vídeo falando sobre mais indicadores ou querem que eu fale mais sobre algum indicador específico, me fala aí nos comentários para mim saber. Gurizada, depois de um vídeo desses, o mínimo que eu mereço é um like nesse vídeo, né? Compartilha também com seus amigos e familiares que querem aprender mais sobre investimentos. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora. Espero vocês no próximo vídeo. Até lá e tchau!